faça o que tem que ser feito. Volta comigo aí para o texto. Nem sempre teremos o trabalho dos sonhos. Nem sempre faremos aquilo que amamos. É necessário fazer o que é preciso. Gente, todo mundo tem um ideal. Todos nós aqui temos um ideal. Não, eu quero chegar nesse lugar. Eu quero trabalhar com isso. Isso é o meu sonho. Ótimo, não está errado, está certo. Lute, persiga, estude, se prepare, busque a Deus, corra atrás. Mas você tem que entender que existem momentos na vida. E a vida ela é feita de etapas, ela é feita de fases. E em algumas fases, em algumas etapas, você não vai ter o trabalho dos sonhos. Não vai aparecer para você a porta dourada. Em muitos momentos, a gente vai ter que fazer o que precisa ser feito. Uma pessoa que está desempregada, ela não pode escolher trabalho. E eu conheço gente que escolhe. Não, só trabalho quando aparecer. Meu filho, você não quer ser fiel no pouco, já quer o muito? Uma pessoa que precisa não pode escolher. Ela tem que fazer o que precisa ser feito. Tem um monte de coisa que eu faço que eu não queria fazer. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito e eu vou lá e faço. Em muitos momentos isso vai acontecer. Aí me chama a atenção, e o texto foi para isso, olha o que diz aí. Ourives, perfumista, governador, todos se transformaram em pedreiros para reconstruir os muros. Os 4 versículos que vocês leram. Mostra aí, fulano de tal que era ourives, fulano de tal que era perfumista. O que é que isso tem a ver com reconstrução? Nada. O cara era governador de uma província. Aí o texto diz, e ele, junto com a sua equipe, estava fazendo o quê? Sentado tomando um chazinho? Não. Ele e a sua equipe estavam com a mão na massa, construindo o muro, reconstruindo, tapando as brechas. Tanto estamos falando na vida como um todo, nossa vida pessoal, mas principalmente na obra de Deus, no reino de Deus, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Ah, não, olha, o meu chamado é para pregar. Então, se não tiver uma vaga para eu pregar, não me bota em nada na igreja. Porque o que Deus me chamou para fazer foi pregar. Foi pregar. Então, se não for, eu não quero ficar na portaria, ficar com criança, cuidar lá no banheiro, supervisionar, fazer a limpeza da igreja, fazer algum trabalho que precisa. Não, isso aí não, ó, desculpa. Quando tiver uma coisinha melhor, vocês me chamam. Tem gente que é assim. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei maravilhada. Gente, eram profissões e eram funções, que no caso do governador não era uma profissão, era uma função. Mas olha, o ourives trabalha com o quê? Quem trabalha com ouro é pobre? Perfumista é pobre? O cara cria perfume. Naquela época era uma coisa muito difícil, porque não era você não ia no mercado e estava lá o perfume. Isso era uma coisa do high society, né? Olha, manda fazer com as fragrâncias. Tais e tais e tais. No Novo Testamento, a mulher trabalhou 1 ano para comprar um vidro de perfume? Eu não consigo imaginar um perfume que custa o trabalho de 1 ano. Vocês conseguem imaginar? As mulheres aqui que conhecem de perfume, sei que os homens também, mas as mulheres, os perfumes das mulheres, esses perfumes importados, que a gente vai na loja, cheira e diz, um dia eu volto. Quem nunca, né? Eu faço isso direto. Vou, cheiro, maravilhoso, lindo, depois eu venho e, né? Se fosse para os pés de Jesus, mas Jesus não está para nós jogar nos pés dele, então não dá. Nem isso a gente justifica, né? Aí a gente vai lá, mas não existe um perfume. Eu não conheço, se existir, eu não conheço hoje um perfume que custe 1 ano de trabalho de uma pessoa comum, porque a gente está falando de uma pessoa comum, vamos dizer, um salário mínimo mensal. Eu não conheço nenhum perfume que custe 12 salários mínimos. Por que eu estou dizendo isso? Eram funções nobres. O cara trabalha com ouro, trabalha com perfume. O outro é o governador. Por que eu fiz questão de colocar junto aqui? Porque a gente está falando de rico soberbo e agora a gente está falando de rico humilde. No mesmo capítulo do rico soberbo, vem o rico humilde e diz, me dê aí a colher, Severino. Chega. Como é que faz isso aqui? E o Severino está lá supervisionando, porque ele que sabia fazer. Os outros não sabiam de nada. Vocês estão entendendo a diferença? Você tem que fazer o que precisa ser feito. À medida que o tempo vai passando, né, tem coisas que não acontecem mais. Sinceramente, eu não sei por que não acontece, mas no início da igreja acontecem umas coisas muito, muito bizarras. Então, aqui no início da igreja, chegavam as pessoas que diziam, pastor, olha, a pessoa nunca veio aqui na vida. A gente não sabia nem quem era a pessoa. Aí a pessoa vinha assistir um culto, no final do culto ela dizia, pastor, eu queria saber quando é que eu posso dar uma palavra? Entendam, a pessoa normal não vai fazer isso. A pessoa normal vai perguntar, o que é que eu faço? Mas quando eu posso?
Outro disse assim, pastor, olha, eu vim para cá. Isso aí são pessoas diferentes que eu estou contando. E ao longo de... Olha, eu vim para cá porque, na verdade, eu quero cantar. Meu negócio é cantar. Então, eu queria saber, assim, quando o senhor pode me dar uma oportunidade para eu cantar? Oportunidade de quê? É um negócio, Quando você tem um chamado, o seu chamado, não tem como você esconder. Não tem como você esconder o seu chamado. No tempo certo, ele vai aparecer. Ele vai ser reconhecido. Não tem como você esconder. Então, eu tenho um chamado e ninguém me... Não! Deus, se foi Deus que lhe chamou, no tempo certo esse chamado vai aflorar. Agora tem gente também que não faz nada, que não quer fazer nada e já quer, não, só vou. Eliseu e Elias, a história deles dois é muito interessante, porque Elias não era uma pessoa normal. Elias e João Batista, meio, né? Eu mesmo, dessa igreja desses dois, eu acho que eu não ia, não. Para as pessoas, para o mundo. Era uma pregação louca, mas eram homens de Deus. Eram homens cheios do Espírito Santo. A mesma chama, a mesma unção que havia em Elias, havia em João Batista. Elias chama Eliseu para segui-lo, não foi para profetizar. Ele chamou para quê? Eu falei, estou precisando de um ajudante, viu? Venha. E é para deixar tudo ali. Aí Eliseu viu como não era normal, disse, espera aí que eu vou me despedir da minha família. Ele segue e ele passa um tempo servindo sem exercer o ministério dele, só aprendendo. Eu fico imaginando que privilégio você andar do lado de um cara desse. Quando foi que Eliseu profetizou? Quando foi que Eliseu profetizou enquanto Elias estava? Nunca! Porque não era a hora. Aí sabe o que é que Deus faz? Leva Elias e quem é que vira o cara? O que aprendeu a servir. O que não chegou dizendo, quando é que o senhor vai deixar essa profecia para mim, hein? Me deu uma oportunidade. Me deu uma oportunidade, quando é que o senhor... Nunca. Ele só disse assim, eu quero o que o senhor tem. Eu quero isso. Aí ele disse, se você ficar comigo, se você me vir subindo, aí você vai ter. O que foi que aconteceu? Ele primeiro foi leal. Ele foi fiel. O coração dele estava em Elias, tanto que ele queria o ministério, queria, claro. E gente, não é, entenda, a gente fala, a gente ensina, e é muito importante, não é pecado você almejar o ministério. Paulo diz que aquele que almeja o episcopado, almeja uma coisa excelente. Não é pecado você dizer, eu queria, ou eu quero, eu desejo ser um pregador, ser um pastor, ser um líder, eu desejo. Não é pecado, não. É uma obra excelente. Agora é o seguinte, existem critérios, valores que você precisa ter e adquirir ao longo do tempo para que o seu ministério seja firme, não seja uma geleia. Aí eu acho interessante, Elias sobe. Quando Elias sobe, ao invés de Eliseu dizer assim, eita, que coisa maravilhosa, que agora eu vou brilhar. Não, a Bíblia diz que ele dá um grito, meu pai. Porque tudo bem, ele sabia, porque Elias disse a ele, vai acontecer assim, eu vou subir, vai chegar a minha hora aí. Mas na hora ele se sente órfão ali, eu perdi, ou seja, o amor que ele tinha. Quando a capa cai, é que ele entende, ele disse, não, agora é comigo. Você tem que entender, você tem que fazer o que precisa ser feito para que Deus te coloque onde Ele quer colocar. Agora, se você não está disposto a ser fiel nas pequenas coisas, como é que você vai estar preparado para as grandes coisas? Aí, olha, seguindo o texto, eles não escolheram trabalho, eles não se preocuparam com cargos ou funções, eles simplesmente obedeceram e colocaram a mão na massa. E assim deve ser no reino de Deus. Não podemos escolher fazer aquilo que mais gostamos. Precisamos nos dispor para fazer o que deve ser feito. Não sou eu quem escolhe, é Deus quem escolhe. Não sou eu quem diz, eu quero fazer isso. Deus quem me escolhe. É Deus quem escolhe você, é Deus quem começa a trabalhar em você e a mostrar para você. Porque muitos, eu tenho certeza que muitos aqui ainda não descobriram o chamado. Mas o chamado existe. O chamado existe. Agora você vai buscar em Deus. Você vai conversar com Deus e Ele vai trabalhando isso em você. Ele vai revelando. Eu sou um pastor, mas vai ter momentos que você vai ter que fazer outros trabalhos completamente diferentes de pastor. Ah, mas eu tenho um chamado para ensinar, eu tenho um chamado para cantar, sim,
Mas no momento não está precisando de cantor. No momento está precisando de professor para as crianças, para os adolescentes. No momento está precisando de gente para recepcionar. No momento está precisando de gente para cuidar de discipulado pessoal. Ah, mas olha, o que eu queria, o que você queria, mas o que está precisando, você tem que se dispor a fazer. Sabe uma coisa que eu acho interessante? A preparação da primeira Santa Ceia. Jesus pega os principais apóstolos, seriam os pais da igreja. Aí ele diz, olha, você vai preparar o jantar. É mesmo, mas a gente não é apóstolo. O Senhor não mandou nós ir pregar, expulsar demônio e agora a gente vai cozinhar, fazer faxina, limpar, arrumar. Vai. Eles não, eu que estou dizendo isso, mas eles não questionaram. Jesus disse, vocês vão preparar e já está tudo pronto, na verdade. Mas Jesus disse, esse é o trabalho que tem que ser feito agora. E vocês vão fazer. Eu sou pastora, mas se precisar enxugar um xixi no chão, eu vou enxugar, como já fiz. Eu sou pastora, se precisar lavar o banheiro, como já lavei, não uma nem duas, várias vezes, eu vou lavar. Não cai minha mão e não tira minha patente de pastora. Que bobagem! Então, são pessoas que não entendem isso. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Eita, olha, está precisando. Eu louvo a Deus de verdade, porque aqui na igreja não tem isso. Por isso que eu estou dizendo que esse estudo não é para você diretamente, mas é para você saber. E quando algum momento precisar você usar isso, você vai usar com sabedoria. Você vai dizer não. De repente alguém chega com alguma demanda para você nesse centro, você vai dizer, epa, não é assim não, a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. Como deve se comportar, como deve ser no reino de Deus. Então o texto aqui diz que não podemos escolher aquilo que mais gostamos, mas precisamos nos dispor a fazer o que deve ser feito.